Hoje eu estava pregando aqui e eu falei sobre Isaías 66, que é muito lindo o último livro de Isaías. Isaías dizem que foi o profeta mais iluminado da Escritura Sagrada. Em falar nisso, as Bíblias já chegaram para a dona Eliana aqui no Shopping do Povo. E eu falei com ela que para ela fazer um esforço, a pessoa, às vezes, quer dar a Bíblia no Natal, comprar 5, dá uma para a pessoa. Eu falei assim, agora ela dá presente para os outros, você dá para ela também. E ela firmou o compromisso. Então, e como é que eu faço, Shopping do Povo? Vamos dizer que você esteja aqui e você não quer passar pela porta. E você vai aqui, rebenta a parede, rebenta e já sai no shopping, lá do outro lado da rua, pronto, para o trânsito ali. Eu não sei se essa hora está funcionando, mas ele está funcionando todos os dias aí. Bom, o Salmo Isaías 66 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Aí eu mostrei para o povo que eu estava desatualizado, que eu tive no colégio, no ginásio, mais de 60 anos já, então já esqueci. Mas só para entender, nós vivemos num mundo que é cheio de planetas, estrelas e tal, chamado Via Láctea. Diz os entendidos que não são 100 bilhões, não, vão de 200 a 400 bilhões de astros que tem na Via Láctea. Mas segundo eles, é palpite, ninguém foi lá medir, né? Existem bilhões de galáxias. Aí Deus está dizendo aqui, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Como é que eu vou entrar numa casa se eu estou em todo o universo? Se eu sou maior do que o universo, Deus está falando para nós. O apóstolo Paulo estava em Atenas e ele então, passando lá no meio dos filósofos, ele encontrou um altar erigido ao Deus desconhecido. Aí ele diz para os atenienses o seguinte, porque 23, Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe cada um de nós, porque nele vivemos, presta atenção, nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Então Deus é tão grande que o universo está dentro dele. Nós andamos em Deus, vivemos nele, existimos nele. Como é que vai fazer uma casa para ele? Não existe. Agora, ele faz a casa dele. Em quem? Em mim e em você. Aí ele vem habitar em nós. Onde está isso, missionários? É João 14, 23. Aqui o Senhor Jesus, sempre você pega na Escritura, você não vai perder tempo se você ler a Escritura. Ao contrário, você vai ficar sábio. Jesus disse assim, em João 14, 23, o seguinte: e Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Agora, quero falar mais sério com você. Como é que você tem vivido? Missionário, eu tenho suportado a doença. Não é para suportar, não. É para buscar poder de Deus para mandar embora. Os doutores dizem que a artrose não tem cura. Tem gente que está com a perna toda torta, porque foi deixando. Diabetes, tem câncer, a porção de coisa. Nós temos que levar mais a sério. Porque a Bíblia diz, o Senhor falou, que quem destruiu o templo dele será destruído por ele. Nós temos obrigação de buscar de Deus. Deus, eu não aceito isso, porque aqui está o teu templo.
Eu não vou permitir que o inimigo me destrua, me faça encher a mente de imoralidades, sujeira de todo tipo, me faça ser um desonesto. Não, Deus, eu quero vencer na vida, eu quero te conhecer. Meu irmão, é muito privilégio Deus deixar uma pessoa conhecê-lo. No Evangelho não tem ninguém que é transformado, nasceu de novo, por acaso não. Aqui não tem aquele negócio de massa de manobra que vai fazendo e você então fica como um robô seguindo. Não, você tem que ter um encontro com Jesus para seguir a Jesus. E mais, a sua relação com Ele independe de mim, de qualquer pregador. Ela é direta. Você vai direto a Ele e fala com Ele, Ele abençoa você. Então Ele quer morar em nós, esse Deus tremendo, que privilégio. O Pai e o Filho, para nos usar. E o Espírito Santo que Ele nos dá para a gente poder entender a palavra e descobrir o que Ele está falando conosco, sentir os toques dEle e sermos pessoas abençoadas. Israel, o reino do norte, estava numa miséria tremenda, tinha um pecado. Aliás, teve 19 reis e não teve um deles que possa se dizer que foi perfeito diante de Deus. Todos eles fizeram coisa errada. Isso está lá no livro, segundo livro de Reis, você vai ver isso. E num certo tempo que Eliseu era profeta, o Eliseu profetizou que ia haver comida no dia seguinte ali, mas uma coisa tal, e o capitão do rei, que era o auxiliar dele, zombou do profeta. Ele disse, olha, você vai ver, mas não vai participar não. E aconteceu exato. 4 leprosos aqui tempo não podia viver com a família, era expulso de casa, vivia nos campos. À tarde, eles fechavam a porta e eles chegavam com o sino, balançavam, pedindo comida, e alguém jogava lá para eles, como se fosse um animal, e eles comiam e iam embora para lá. Olha que situação terrível. E eles estavam parados e disseram, rapaz, a cidade está morrendo de fome. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer também, porque vocês não têm emprego, como é que vão dar para nós? Vamos fazer alguma coisa? O que nós vamos fazer? Vamos lá, porque os sírios, o pessoal da Síria, tinha fechado a cidade dele, a cidade de Samaria. E ninguém entrava, ninguém saía. Aí sim, vamos fazer o seguinte, vamos no arraial deles, para poder ver o que acontece. Se não matar, a gente vai morrer de fome. E se não matar, pelo menos a gente come alguma coisa. E foram. Aquilo foi plano de Deus. Às vezes é uma coisa até tola, que você vê na Bíblia, que Deus tocou em você, e você acha assim, mas não adianta isso. Adianta, meu irmão. Quando os 4 foram andando, eram 4 guerreiros de Deus, porque aceitaram a palavra de Deus. Quando você aceita a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus já lhe deu a bênção. É só você perseverar. E eles iam marchando para lá, andando, marchando. E cada batida deles era multiplicada por milhares de pés. E os sírios ficaram doidos lá no arraial. Disse, rapaz, que barulho é esse? Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Lá na copa das aves, vem aquele barulho tremendo lá. Isso é andadura de soldado. Israel alugou exército, vão acabar conosco. E saíram correndo. Correram, mas correram mesmo. Com Deus é desse jeito. Quando eles iam entrar em Canaã, se tivesse obedecido o Senhor Deus, não teria uma guerra. Eles assumiriam a terra, que Deus ia tirar os cananeus de lá, os heveus, os jebuseus, eram 7 nações, os ferezeus também, porque esses povos, eles estavam destruindo a si mesmos com bruxaria, com feitiçaria. Mas estavam tão obcecados pelo erro, que eles faziam uma festa para o deus Moloque, e era de bronze a imagem dele, incandescida, e tinha o pessoal dos tambores. No auge daquilo ali, os pais pegavam os nenenzinhos de colo, olha que loucura, e jogavam no meio do fogo para poder ter boa colheita. Então Deus ia tirar de lá, mas Israel não entendeu, teve que lutar depois para tomar conta de Canaã. Muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus. É uma palavra que vem e depois nós vamos lutar para conseguir a bênção. E às vezes não conseguimos, às vezes conseguimos. Então, o que Deus falar com você, põe em ação. E quando eles viram aquilo ali, então eles começaram a pegar um pouco, tinha ouro, tinha prata, tinha vestes, tinha comida, comer à vontade, pegaram e esconderam em certo local.
voltaram e fizeram a mesma coisa. Aí caíram em si, nós não estamos fazendo bem. Deixa eu pegar a Bíblia, porque você vai ver. Eu quero só chegar nesse ponto, senão eu tinha que ler muito e você não ia entender, porque ficava muita informação. Segundo Reis 7:8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Esse dia que nós vivemos, nós estamos fazendo igual. A gente vem para a igreja, é curado, mas não temos coragem de falar para os outros o que está acontecendo. Para os familiares. Às vezes fazer até uma viagem. Eles recebem de tão bem quando chega de viagem lá. Aí fala assim: eu vim aqui só para falar a você a respeito do Evangelho, que não é religião. Não estou falando mal de religião, nem bem. O Evangelho você encontra Deus. Você que está com esse problema, meu irmão, Deus pode lhe usar tremendamente. Mas nós somos meio egoístas, né? Ficamos com medo. Vou lhe contar um caso que aconteceu. Eu comecei na televisão em 78. Ou foi 76 ou 77. Eu estava para começar. Estava sentindo no coração. E eu fui aos Estados Unidos e fui procurar um pastor americano que, quando estava aqui, ele tinha os livros do T.L. Osborne, ele publicava Curar Enfermos. Eu falei: se o senhor não publicou mais? Ele: não quero mais, parei. Então, o senhor se importa em me dar o telefone do T.L. Osborne, ou dar um telefonema para lá, para poder me receber? Porque eu vou pedir ele para publicar. Por que você quer publicar o livro? Vai escutando, hein? Não vou falar o nome dele para você não ficar com raiva dele, mas não fica não. Ora, Deus não deixa entrar no meu coração. Por que você quer publicar o livro? Eu quero publicar para todo mundo saber. Olha, o meu desejo é até colocar nas bancas de jornais um preço acessível para todo mundo pegar. Não faça isso. Por quê, pastor? Se os pecadores descobrirem como é que cura enfermo, nós estamos perdidos. Não, nós somos ricos da bênção de Deus. É isso que nós estamos fazendo, é ganhar para Jesus. Se eu puder, eu daria até de presente para todo mundo ler esse livro, porque eu sei o que esse livro fez em mim quando eu ia estudar medicina lá em Moscou. Você conhece a história? E foi através desse livro que Deus falou no meu coração. Eu não lia 3 páginas que enchia os olhos de lágrimas, eu chorando, limpava. Deus, não faça comigo. Ele me chamando para ser pregador. Eu voltava ao livro, começava a ler de novo. É como se ele dissesse: é isso que eu quero que você faça. Vai, faz e faz e faz. Aí eu me rendi a Jesus. Mas ele não queria, que nós estávamos perdidos. Eu falei: não, nós vamos ficar ricos lá no céu, de tantas almas que nós vamos levar para Jesus. Você vê como é que são as coisas. Mas ele me deu. Eu fui lá, conversei e consegui. Só contei esse caso aqui agora para você ver como a pessoa às vezes segura a bênção e não tem coragem. Você tem parentes, você tem, vamos dizer, uns têm avós ainda, outros já foram. Uns têm pais que moram longe, outros já foram. Mas tem primos, tem tias, tem sobrinhos, e por aí afora vai. Tem amigos da escola. É muito importante fazer isso. Há muitos anos tinha um rapaz que cortava o meu cabelo, que a gente é amigo desde criança. A maior parte dos anos foi esse rapaz que cortou. E eu senti no coração: eu quero que você vá em São Paulo lá, assistir a minha reunião. Já tem uns 15 anos isso. E vai com a sua mulher. E vou te dar a passagem. E você vai de avião. Aí ele se animou. E vou te pôr no hotel perto da igreja. E coloquei. Ele assistiu os cultos aqui. Depois morreu. Bom, só Deus sabe se ele aceitou Jesus ou não, mas que ele veio, a minha parte eu fiz, que eu falava com ele. Rapaz, você precisa de Jesus, é desse jeito. Nós não podemos ser egoístas. Os leprosos não foram. E o que ocorreu? Vieram, pois... então,
disseram uns para os outros: não fazemos bem ao 9. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos. Não se cale, é dia de boas novas. Deus está fazendo coisa grande. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse ao seu servo: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfameados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos, mais sábio que o rei, respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos de resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos e vejamos. E foram e viram, não para não ficar mais. Você vê como são uma coisa. Quando eles resolveram compartilhar, compartilhe Jesus. Se você não tem coisa mais importante fazer na vida, e não existe coisa mais importante, compartilhe Jesus. Você vai ser uma pessoa ricamente abençoada no outro lado, que você fez a obra de Deus. Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. E dessa maneira, Ele vai tirar de você aquilo que não presta. Temos que ser sinceros com os outros. Não tem uma pessoa que não é tentada, irmãos. E tem muitos que estão quase se entregando à tentação. E outros já entregaram. Não faça isso. Segure firme. Ore a Deus: Deus, eu não quero, eu não posso passar por isso. Eu não quero esse vexame na minha vida. Eu quero estar de cabeça erguida, de que Jesus voltar, vou curvar a cabeça em sinal de rendição a Ele, mas não vou curvar de vergonha, não, porque eu não mereço. Não, Deus. E o Senhor vai me segurar. Deus lhe trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra. E essa palavra é para você pegar, é para você agarrar, é para você sair daqui hoje liberto. E Deus vai lhe dar essa bênção em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração agora para Deus perdoar todos os seus pecados. Desde o dia que você nasceu até agora. Se você vier morrer no minuto seguinte, você vai para o céu. Mas eu vou pedir muita vida para você. Não estou pregando morte, estou pregando vida. E Ele não está anunciando morte, está anunciando vida. E está vendo que você veio com um bom propósito. Ele quer perdoar você, Ele quer santificar você, Ele quer preparar você para estar com Ele por toda a eternidade. Esse Deus imenso que nós vamos conhecer um dia. E nós vamos ver o que Ele vai nos dar por todo sempre. Pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. E quem não aceita, coitado, vai para o lago de fogo e enxofre, lá ficará pelos séculos, dos séculos, dos séculos, nunca vai sair. É tão fácil. Se você quiser, eu vou pedir agora: Jesus, perdoa essa pessoa, desde o dia que você nasceu até agora. Você não é responsável pelos seus pecados. Adão pecou e por isso nós passamos a ser tentados. Mas quando você aceita Jesus, acaba isso. E você passa a ser um homem, se você é homem, mulher, se você é mulher, de Deus, servos do Altíssimo. E Ele vai guiá-los e vai levar vocês para essa vida abundante que Ele veio nos dar.